O Espírito Santo está ganhando espaço na literatura nacional. Elisana Lousada é autora do livro Herdeiros do Trono, sucesso de vendas na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Formada em língua portuguesa e literatura, Elisana também escreveu o infantil Eu Sou o Galo. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho, conversar um pouquinho com a escritora Elisana Lousada. Elisana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Elisana, nós estamos aqui com 3 livros seus, na verdade 2 livros e uma participação que você fez numa coletânea. Exato. A gente vai falar um pouquinho sobre todos, mas eu queria começar pelo seu último livro, que é o livro Herdeiros do Trono. É um livro que está ganhando um espaço nacional, né? É uma coisa que tantos escritores desejam. E eu queria começar a conversa entendendo um pouquinho sobre o que é a história do livro. O que você pode adiantar para a gente? Olha, o Herdeiros do Trono, ele é um livro de fantasia baseado no mundo que eu criei, um mundo chamado Petra. Então, Petra é um reino, são 12 reinos unidos, para dar nome de Reino Unido de Petra. E é a história de 2 irmãos, são os 2 protagonistas. Eles descobrem que eles não são quem eles pensavam que fossem. E daí, diante dessa descoberta, eles partem em busca dessa verdade. Eles são acompanhados por 2 amigos, que também são irmãos, que é a Heloise, a Isabel e o Tommy. E dentro dessa busca, eles vão descobrindo que existem muito mais segredos do que eles pensavam que existiam. É uma aventura, então, é uma a gente pode aventura dizer. com romance, com fantasia, com luta de espadas. E ele é voltado para alguma idade específica? Ele se encaixa no que hoje a gente chama de público jovem adulto, né? Que tanto pega desde 13, 14 anos e vai até o gosto da pessoa por fantasia. E como surgiu a ideia de criar esse mundo? Olha, o Petra, as pessoas me perguntam, é baseado em quê? É baseado no mundo real, porque todo o conflito, toda a criação de personagens foi feita através da observação, né? O conflito principal, que é o conflito étnico, eu me baseei justamente no que aconteceu em Kosovo, no que está acontecendo na Síria e nisso daí. Como eu sempre fui uma leitora fã de fantasia, de Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis, Harry Potter, Hunger Games, agora mais atual. Então, as pessoas perguntam, por que escrever fantasia? Porque eu acho que você pode falar para o jovem através da fantasia, né? Embora toda a história seja muito verossímil. E talvez a fantasia seja até um mecanismo mais interessante, né, para atrair os jovens. Exatamente. Tanto nas Crônicas de Nárnia, que ele cria o mundo de Nárnia para poder falar de questões absolutamente pertinentes ao mundo real, eu também criei o meu mundo de Petra. Agora, Elisana, eu queria que você contasse um pouquinho do processo, né, que você passou para publicar esse livro, que está tendo um alcance nacional. Como é que foi o início, quando você estava com o livro pronto? Você buscou ajuda onde? Onde você começou? Eu comecei pesquisando. Quando o livro está pronto, a gente tem que, primeira coisa, registrar na Biblioteca Nacional. Então, eu fiz todo o processo de registro, mandei para lá, veio o registro. Daí, com o registro na mão, eu comecei na internet a pesquisar editora por editora e cada uma tem um jeito especial que gosta de receber os originais. Então, a gente prepara o original de acordo com o que a editora pede. O original, ele é uma versão, né, que pode ser impressa ou digital, de acordo com a empresa, é isso? Exatamente. Tem uns que a impressa é a versão mais tradicional, né, que desde antigamente que recebia. E a digital algumas editoras agora só recebem arquivo digital. Você tem ideia de para quantas editoras você mandou? Eu mandei para várias, assim. Umas 15 talvez, né? Porque a gente vai pesquisando, vai fazendo aquela seleção, manda para editoras maiores, editoras médias, editoras pequenas. E daí fica esperando a resposta. E essa espera? Como é que foi esse processo de espera? Olha, tem que ter muita paciência,
Porque a gente tem que pensar assim, na verdade funciona como se fosse uma empresa, né? Você fez o livro, manda, eles vão analisar e tal. E tem também aquela questão, como eu tinha 2 trabalhos, mas ao mesmo tempo eu sou uma escritora estreante. Então, isso conta muito também, né? Para as editoras, vem. E a gente vai pesquisando e vai indo até você conhecer. A cada momento estão surgindo novas editoras também, novos processos seletivos, concursos e tudo mais. E aí você recebeu uma resposta positiva? Isso, eu recebi uma resposta quando eu conheci esse grupo do AS da Literatura. Aí eu passei a integrar esse projeto de AS da Literatura. Que inclusive vocês lançaram uma coletânea, você foi convidada, né, para participar dessa coletânea que está aqui, que é o Amores Impossíveis. Exatamente. Quando eu entrei em contato com a Alicia Barros, ela gostou demais do livro Herdeiros do Trono, e ela falou, olha, a gente está lançando uma coletânea, escreve um conto, manda para cá. E, lógico, ele também passou por análise, né? E aí passou na análise dela, e a gente lançou isso daí e tudo mais. E aí, o seu livro você lançou também na Bienal. Isso, na Bienal Internacional do Livro, que foi no Rio de Janeiro. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Foi incrível. A gente sai daqui quer dizer, eu não saí de Vitória, né? Eu saí lá de Vargem Alta, minha terrinha, o interior e tal. Nasci, fui criada lá. E, de repente, você está no Rio de Janeiro, numa Bienal que... Ali do lado está o Maurício de Souza, de quem eu sou fã, o Nicholas Sparks e tudo mais. E o público do Rio, ele recebe muito bem o escritor. É um público, quem vai na Bienal do Rio, vai porque quer ler, porque quer consumir leitura, quer conhecer o escritor. Eles valorizam esse contato direto com o escritor. É muito bacana. E você usou uma estratégia que eu achei super interessante, que foi distribuir o primeiro capítulo da Bienal. Isso. A gente fez assim, quando eu conversei com a editora, ela falou, olha, é muita gente, é muito escritor, você tem que fazer um negócio diferente. Aí, nisso daí, quem fez fui eu. Ela falou, por que você não faz? Ela me sugeriu, por que você não faz uma degustação? A gente chama de degustação de primeiro capítulo. Que eu coloquei tanto na internet, né? Eu soltei o primeiro capítulo e foi assim... um sucesso, em menos de 3 dias ele já tinha mais de 1000 leituras de primeiro capítulo. Nossa! E o pessoal lendo e falando, e quando que vai ser lançado, e onde, né? Aquilo foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Então, a gente pegou e fez e levamos para lá. E eu levei também, além da degustação, a gente levou um monte de pirulito de beijo. Então, o pessoal que estava comigo saía abordando, você quer um beijo? E a pessoa ficava curiosa. E vinha, olha, é autor e tal, eles faziam esse processo, falavam, e a pessoa vinha falar comigo. Pedia a degustação, comprava o livro. Tinha gente que levava a degustação, vou dar uma olhada e tal. Meia hora depois voltava, eu preciso comprar esse livro. Você tem ideia de quantas pessoas passaram pelo seu stand? Então, éramos vários escritores no stand, né? Eu tenho ideia pela quantidade de degustação que eu levei, a quantidade que eu trouxe. Eu levei 1000 degustações e eu trouxe embora 200. Quer dizer, pelo menos 800 pessoas. Pelo menos 800 passaram, né? Levaram o primeiro capítulo do Herdeiros do Trono. E como é que você está trabalhando, assim, depois da Bienal, que foi esse sucesso no lançamento, como é que você está trabalhando essa distribuição depois do lançamento? Então, essa distribuição está sendo feita basicamente pela internet, pelo site da editora e pelo meu site pessoal. E agora ele está à venda no supermercado da região, na loja de livro da região e a partir de agora vai estar também na Logos aqui em Vitória. Entendi, né? Mas na internet também. Na internet direto, né? Além do mais, do livro físico, esse livro aqui, agora ele tem o nome de livro físico, né? Ele é separado. Nós temos também o e-book, que está à venda na amazon.com.br. E você comentou nos bastidores que, inclusive, nesse site você consegue ver que pessoas de fora já compraram o livro, não é isso? O site da Amazon, ele é muito bacana porque ele te dá todo um rastreamento de para onde o livro está indo, né? Então, eu sei que ele já foi baixado na França, nos Estados Unidos. Então, assim, isso é muito gratificante, né, pra gente, porque, poxa vida,
eu não tenho nem ideia de quem é que está baixando esse livro, quem é que está comprando. Porque o valor na Amazon, ele é muito atrativo, né? O e-book, ele custa R$ 5,99. Muito barato. Muito barato. Então, as pessoas lá de fora, que já estão mais acostumadas com o e-book, elas têm maior receptividade. E eu não tenho nenhuma estratégia de marketing fora do país. Toda a minha estratégia de marketing é dentro do Brasil, por enquanto, porque eu não estou dando conta, né? Então, depois a gente vai pensar para fora. Elisane, como a gente já comentou, é uma trilogia. Isso. Como é que você está pensando aí os próximos? Primeiro, eu quero saber se a história já está toda arquitetada, ou se você ainda vai decidir no meio do caminho. E depois eu queria saber se já tem previsão para lançamento. Quando eu escrevi o primeiro, na verdade eu planejei toda a saga. A história começou a surgir, foi planejando, e daí eu falei assim, bom, isso vai ser um livro, vão ser 2 ou vão ser 3, né? Então, aconteceu que foram planejados 3 livros, a trilogia. Então, tudo já está certinho, quem vai ficar com quem morre, quem vive, já está tudo certo, do primeiro ao último capítulo. A gente só vai alterando alguma coisinha, aumenta capítulo, diminui e tal, mas no meu caso é mais aumenta do que diminui, né? Então, mas a história em si, né? Quem vai ficar com quem vai morrer já está decidido. Já está decidido, não muda nada, né? Tá tudo certinho. O próximo, ele sai no início do ano que vem, a gente faz um pré-lançamento aqui, como foi no volume 1, e leva para a Bienal de São Paulo. E o último? O último para o outro ano. Provavelmente 2015. Sai na Bienal do Rio, de novo. E pela mesma editora? Como é que vai ser isso? O volume 2, eu tenho certeza que sai pela mesma editora. Como é uma saga e são livros independentes, todos os volumes têm que passar pelo processo seletivo de aprovação dentro da editora. É importante falar isso porque quer dizer, você lançou o primeiro, mas não significa que vai lançar, não é uma garantia. Não é uma garantia. É o que você comentou, que a série, né, a trilogia, ela é uma aposta muito grande. Isso. Tanto a aposta da editora em mim, quanto uma aposta minha como escritora. Porque eu podia ter feito um livro só, né? Eu sei que a saga, ela é mais difícil a priori. Mas depois que eu consigo os meus leitores, eles já esperam. É isso que eu ia falar, mas também tem o outro lado, né? Que se você teve uma boa venda e as pessoas gostaram, você tem uma garantia de um público que vai comprar o segundo e que vai comprar o terceiro. Exatamente. Ontem eu postei na minha página exatamente isso, Herdeiros do Trono, volume 2, reta final. Imediatamente eu já tive começaram as curtidas e ótimo, maravilha, vai, o pessoal não para, tipo assim, ele não dorme, não come, não faz nada enquanto não saiu 2. E a série tem isso, né? O leitor ele fica esperando ansiosamente pela desfecho. Continuação. E todos os blogs para onde a gente mandou para resenhar, todos eles até agora têm se cativado, têm gostado muito dos personagens. Então, eu escrevo focando pessoas, eu não escrevo focando ações. Eu escrevo focando aqueles conflitos que eles vivem ali, todo o amor, o crescimento, as escolhas. As escolhas são o ponto fundamental desse livro. Tá ótimo, Elisane. A gente vai continuar o nosso bate-papo, conversar um pouquinho sobre seus outros projetos, mas vamos fazer um breve intervalo, tá bom? Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta com esse bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conversando e conhecendo um pouquinho do trabalho da escritora Elisana Lousada. Elisana, a gente já conversou um pouquinho sobre o Herdeiros do Trono, que é a sua última obra, que está aí conseguindo espaço no cenário nacional, vendendo até fora do Brasil. Mas eu queria falar também sobre outros trabalhos, né? Um dos trabalhos que você tem é o livro infantil, que foi o seu primeiro livro, né? Que é o livro Eu Sou o Galo. Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Olha, o Eu Sou o Galo, ele surgiu assim na minha vida num momento muito especial. Meu filho tinha 6 para aquela fase ali, entre 6 até 8 anos. Então, eu fui percebendo as mudanças pelas quais ele ia passando, menino e tal, aprendizado. E eu falei assim, gente, isso dá uma história. Aí, escrevi, sem pretensões. As pessoas
os conhecidos, né? Sempre os primeiros testes estão entre os nossos conhecidos. Eles leram, gostaram e o meu marido me incentivou, vamos produzir, vamos fazer virar livro. Foi uma publicação própria? Foi uma produção independente, eu chamo ele assim, de produção independente. Aí a gente distribuiu em bibliotecas da região e eu dei para professoras e elas iam lendo na sala de aula. Algumas faziam assim, li o primeiro capítulo, no outro dia li o outro. E elas me reportaram a ansiedade que as crianças ficavam, aquela expectativa, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Porque ele também é uma aventura. Eu gosto de escrever a aventura, de criar um suspense na história. Da mesma forma que Herdeiros do Trono, eu fiz isso com ele também. Agora, são públicos muito diferentes, né? Muito. Escrever para criança é uma coisa muito especial e eu considero mais difícil do que você escrever para o jovem ou adulto. Qual é a dificuldade de escrever para criança? A criança, você tem que ter uma linguagem trabalhada para eles. Você trabalha com uma linguagem muito simbólica. Embora tenha símbolos nos livros jovem e adulto e tudo mais, mas a criança você tem que ter todo um cuidado, porque afinal de contas você está trabalhando com uma cabecinha que ainda está em formação de valores e de tudo mais. Então, tem todo esse cuidadinho aí no trabalho da história e da linguagem para direcionar para eles. Foi quando que ele foi lançado? Ele saiu em 2010, né? Quando ele saiu, eu já estava escrevendo Herdeiros do Trono. E você tem aí pela frente algum outro projeto voltado para a criança, assim como esse primeiro livro? Para o público infantil ainda não. Ainda não. Embora eu tenha muita cobrança deles, porque a criança, quando ela gosta, ela ama, né? Então, tem isso também, que a opinião é muito sincera, É muito né? sincera, não tem coisa melhor do que a criança. Outro dia eu fui levar minhas crianças na escola, essa semana ainda. Tinha 2 menininhas, tia, eu tô te esperando para você fazer uma dedicatória no livro para mim, era Eu Sou Galo. Então, assim, como eu fui palestrar para eles na escola, eles gostaram e eu acabei deixando lá na escola uns exemplares e elas compraram e adoraram e tudo mais. E seu filho, na época, você falou que foi um pouco baseado, né, baseado na experiência aí de ser mãe, dele estar crescendo. Isso aí. Como é que foi a recepção dele de ter um livro assim? Eles adoraram. O livro até é dedicado... Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2, né? Um menino e uma menina. Ele é dedicado para eles e para os meus sobrinhos, né? Então, eles viveram todo esse momento de construção, de criação de personagem e tudo mais. Inclusive, eles opinaram no nome do protagonista, né? Foi um voto familiar. Tem isso, você estava comentando também nos bastidores que a sua família é ótima para escolher os nomes, né? Passa pela votação eles. Familiar. Passa, exatamente. Passa tudo por eles, né? Nomes, história, a gente troca uma ideia e tal, mas é a escritora que dá o rumo final. Mas os nomes têm que passar por eles, né? E você acha que essa experiência, assim, essa primeira experiência de escrever para criança foi importante para você? Foi muito importante, foi primordial. Mesmo sendo um livro menor, assim, que teve um alcance, né, um pouco menor do que o outro, assim, foi uma experiência válida? Foi, porque ele me encorajou, né? Eu falei assim, vamos testar, vamos ver se o pessoal acha que eu posso ser mesmo escritora. Então foi esse teste que me encorajou a partir, porque se você não tiver alguma coisa que te encoraje, a chance de você desistir é muito grande, porque a luta para você entrar no mercado editorial é muito grande. Então você tem que ter uma âncora. Não, é bom, as pessoas gostam, eles vão gostar, vai dar certo, eu acredito nisso. E o outro livro que você tem também, que está aqui na nossa mesinha, é o Amores Impossíveis, que na verdade é uma coletânea, né? Isso. Você participou dessa coletânea. Como é que foi essa experiência? Foi outra coisa muito bacana também, foi surpreendente, porque as pessoas de meu convívio já sabiam que eu escrevia, né? Mas eu ainda não era escritora. Então, Elisana escreve, Elisana ainda não é escritora. Então, com Amores Impossíveis, eu ascendi ao escritora, né? Então, ele conta, são todas histórias de amor, obviamente, amores impossíveis. E é um grupo muito bacana, são escritores do país todo, né? São 20 contos e 19 escritores.
Então, conhecer esse grupo, estar nesse grupo foi muito bom. E o Amores Impossíveis foi um grande teste, porque ele foi lançado em meio às manifestações do Rio de Janeiro e no dia de um jogo do Brasil. Foi lançado às 4 horas da tarde no Starbucks de um shopping lá da Barra. E lotou. Foram mais de 200 livros vendidos. Inacreditáveis 200 livros vendidos. Eu friso inacreditáveis porque um autor vender mais que 100 livros já é muito. Vender mais que 200 no dia do Jogo do Brasil, em meio às manifestações, é uma vitória. Né? E como foi o convite para você participar dessa coletânea? Então, o convite veio porque eu conheci a Alicia Barros através do Herdeiros do Trono. A Alicia fez uma leitura crítica do meu livro e ela amou, ela ficou empolgada, ela publicou no Facebook dela: estou lendo um livro de fantasia de um autor nacional e que eu estou amando e tal. E não é o estilo dela. Geralmente ela não gosta de fantasia. Quer dizer, isso é ainda mais importante, né? Porque uma pessoa que não gosta daquele estilo lê e gosta do livro, né? Chama a atenção, muito bacana. E ele encanta. Por quê que as pessoas que não gostam de fantasia gostam dele? Porque ele é verossímil, porque a pessoa se enxerga ali dentro, através do vínculo que ela cria com cada um dos personagens. E aí foi por meio desse contato que ela te convidou pelo livro? Ela falou: olha, você escreve bem e tal, nós estamos fazendo uma coletânea, os meus alunos do Asas da Literatura estão fazendo uma coletânea, escreve um conto, manda para mim e tal. Aí eu escrevi, o conto foi aprovado, né? Também não é qualquer coisa que ela vai publicar, né? Foi aprovado e eu passei a fazer parte desse grupo Asas da Literatura. E como é que é passar por esses processos seletivos aí? Você é tranquila? Não. É um momento de estresse, né? É um momento de muito estresse. A gente tem que ter uma base familiar, de fato, que apoia para poder passar por tantos nãos que vieram, né? Antes do sim vieram vários nãos. Então, porque eles acreditavam em mim também, eu consegui chegar até aqui. Sem eles, eu não teria chegado. E é o que você falou, a paciência. A paciência. O apoio e a paciência. A paciência é fundamental no mercado editorial. Você não pode falar assim: não, eu quero, vou fazer, não. Vamos esperar, vamos fazer com calma que vai dar certo. E você já tinha se imaginado escrevendo um livro? Era um sonho de infância, alguma coisa nesse sentido? Porque você se formou mais ou menos na área, né? Em literatura, deu aula, né? Teve esse contato aí com um público próximo do público que você está trabalhando no mercado literário. Mas já era um projeto de vida seu? Como é que surgiu isso? Não, eu não queria ser escritora quando crescesse, né? A criança fala: eu quero ser escritora. Não, eu já quis ser cientista, médico, de tudo. Escritora não tinha passado pela minha cabeça. Surgiu a ideia porque, na minha experiência de mãe, eu acabo tendo que contar muitas histórias para meus filhos. E eu descobri nisso que eu sou uma boa contadora de história. Eu inventava coisas, eu falava, quando a gente ia dobrar a coberta, por exemplo, eu não falava que eu estava dobrando coberta, eu falava que as borboletas estavam batendo as asas, enfim. Eu criava todo um universo. E eu via que eles gostavam, que eles prestavam atenção. Então surgiu aí essa vontade, essa coisa. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita imaginação. A minha imaginação vai, né? E eu sempre gostei muito de ler. Então eu uni o útil ao agradável. E você tem essa preocupação, eu já percebi pelo nosso papo, de passar isso para os seus filhos também, né? Sim. A minha filha, ela lê bastante. Não preciso fazer esforço nenhum para que ela leia. O meu menino, como todo bom menino, adora o futebol. Na mochila dele de escola vai uma bola de futebol, uma raquetinha de ping-pong e a bolinha de ping-pong. E a leitura vem complementar todas essas aventuras que ele vive. Mas eu preciso fazer aquele trabalho. Vamos ler com ele. Com ela não, já é bem mais fácil. Eu queria aproveitar então ter uma opinião sua, tanto como escritora, como professora também, que você já trabalhou nessa área, como mãe. É difícil colocar a leitura para as crianças ou é uma coisa natural, assim? É uma pergunta que a gente sempre discute aqui no programa, de que hoje a gente tem meios digitais, né? A gente tem tantas coisas atrativas, jogos, e talvez a leitura seja deixada um pouco de lado. Você acha que é por aí?
Olha, eu acho que vai muito do exemplo, né? Pai e mãe, leitores, há uma probabilidade, não é uma certeza, há uma probabilidade muito grande do filho gostar de ler também. Então, com a minha filha isso foi natural. Com o meu filho eu já tenho que incentivar. Incentivar de que maneira? Daquela, vamos ler, cadê o seu livro? Você já terminou? Como que é a história? Me conta, me fala, é bacana? Às vezes ele está lendo, mãe, escuta isso aqui. Aí lê um trechinho do livro para mim e tal. Agora, tem que partir da família. Não é só a escola incentivar, porque a escola incentiva. O que acontece? Os pequenos são ótimos leitores. Quando eles vão crescendo, eles passam para bons e médios. E quando chegam no ensino médio, eles esquecem, né, da leitura. É um incentivo que tem que ser constante. Não adianta ser só quando é criança, pequenininho, né? Tem que ser constante. Constante. Agora, as mídias, elas podem ajudar, os jogos também. Nós temos muitos livros baseados em jogos. Então, chega para aquele menino que gosta de jogar, fala, olha, o Assassin's Creed tem livro, o game God of War tem livro, vamos ler o livro do jogo, vamos entrar nesse universo, né? E tudo mais. Tudo tem estratégia, né? E a internet para você é uma ferramenta muito positiva, pra mim, né? É uma maravilha. Porque além da divulgação nas redes sociais, tem os blogs, né? Os blogs são os blogueiros, eles estão espalhados no país todo e tem de tudo, né? De moda, de maquiagem, tem de livro também. Então a gente manda o livro para eles leem, fazem resenha, avaliam, colocam no Scooby e tudo mais. Elisana, o nosso programa está chegando ao fim. Vou aproveitar e pedir para você deixar aí todos os seus contatos da rede, para o pessoal de casa entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho, comprar o livro. Pode deixar seu contato aí para o pessoal. O meu site é www.elisana.com.br. Eu estou no Facebook, é só procurar por Elisana Lousada. Cuidado para não confundir com o meu perfil pessoal. O Herdeiros do Trono também está no Facebook, Herdeiros do Trono, livro, acha lá. Twitter, eu estou também. Onde você me achar? Me achou no site, você já vai ter todos os meus contatos. Achou no Face, já vai conseguir me achar. Pode te adicionar, pode bater um papo. Bater um papo. Eu adoro conversar sobre o livro. Pode chamar no bate-papo, não ligo, converso e tal. Só quando eu estou ocupada aqui, aí eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, desejar uma boa sorte na sua caminhada aí pelo mercado literário. E assim que você tiver novidade, eu já deixo o convite para que você volte aqui no programa para trazer suas novidades e para a gente conversar mais. Ótimo, eu que agradeço, gostei muito de estar aqui. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo encontro e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.